básica. Deputado, mas nós temos a listagem. Finalizando, senhor presidente. Nós temos a listagem da cesta básica, em que a SAB 90% está vendendo mais caro do que os outros comerciantes e ainda prejudicando as pequenas mercearias, não aceitando o ticket alimentação. Muito obrigado, senhor. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do item número 3 da ordem do dia. Discussão em primeiro turno, segundo dia, do projeto de lei 521/92, que autoriza o Poder Executivo Federal a isentar as entidades filantrópicas da tributação do imposto sobre transmissão intervivos de bens imóveis e de direitos a eles relativos, ITIB, e da outras providências, de autoria do deputado Zé Edmar. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto segue a tramitação. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do item número 4 da ordem do dia. Discussão em primeiro turno, segundo dia, do projeto de lei 542/92, que autoriza o Poder Executivo a implementar projeto de construção de uma agrovila no núcleo rural rodeador e de outras providências, de autoria do deputado Edmar Pirineus. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto segue a tramitação e vai a terceiro dia de primeiro turno. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura sobre item número 5 da ordem do dia. Discussão em primeiro turno, segundo dia, do projeto de lei 026/95, que fixa a obrigatoriedade da seleção, demarcação e reserva de áreas com a finalidade que especifica. Autoria do deputado Luiz Estevão. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto segue a tramitação e vai a terceiro dia de primeiro turno. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do item número 6 da ordem do dia. Discussão em primeiro turno, segundo dia, do projeto de lei 086/95, que dispõe sobre a criação do Parque Recreativo Sobradinho 2, de autoria do deputado Elcio Carvalho. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto segue a tramitação e vai a terceiro dia de primeiro turno. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do item número 7 da ordem do dia. Discussão em primeiro turno, segundo dia, do projeto de lei 185/95, que autoriza o governo do Distrito Federal a conceder aos policiais militares e bombeiros militares a gratificação de risco de vida, de autoria do deputado João de Deus. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Em votação não, desculpe. O projeto segue a tramitação, vai a terceiro dia de primeiro turno. Solicito a presidência retira o item número 3 da ordem do dia. Item número 8. Porque é para amanhã, não dá para amanhã. Não dá, vai ter que refazer, entendeu? Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do item número 9 da ordem do dia. Votação do requerimento número 296/95, que requer a retirada do projeto de decreto legislativo número 10/95, que concede título de cidadão honorário de Brasília ao senhor Leonel de Moura Brizola. De autoria do deputado João de Deus. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados votarem pelo sim estarão aprovando o requerimento 296. Os que votarem pelo não estarão rejeitando. Deputado Benedito Tavares. Sim. Deputado Cavu. Sim. Deputado Zé Lacerda. Sim. Deputado Cláudio Monteiro. Sim. Deputado Daniel Marques. Sim. Deputado Mabirineus. Sim. Deputado Filipelli. Sim. Deputado João de Deus. Sim. Deputado Jorge Cauí. Sim. Deputado José Edmar. Sim. Deputado Lúcio Carvalho. Sim. Deputado Luiz Estevão. Sim. Deputado Maninha. Sim. Deputado Manelzinho. Sim. Deputado Marco Lima, ausente. Deputado Marcos Arruda. Sim. Deputado Miguel Paz. Miguel Paz, ausente. Deputado Odilon Aires. Deputado Odilon Aires, ausente.
Odilon Aires, sim. Deputado Peniel Pacheco, ausente. Deputado Renato Rainha, ausente. Deputado Rodrigo Lemberg, sim. Deputado Xavier, sim. Deputado Miguel Paz, sim. Deputado Zé Ramalho, sim. Deputado Jair Magela, sim. O requerimento 296/95 foi aprovado com 21 votos favoráveis, nenhum contrário, nenhuma abstenção, havendo 3 deputados ausentes. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do item número 10 da ordem do dia. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra o deputado César Lacerda. Eu pedindo pela ordem para convidar os senhores deputados para amanhã às 14h30 uma reunião na Câmara Legislativa com a CUT para tratar do assunto muito importante que é a autonomia financeira do Distrito Federal. E é importante às 14h30 aqui na Câmara Legislativa ou no auditório, no plenário, que será avisado amanhã. E será importante isso. Tomei parte e parabenizo a CUT por mais essa iniciativa e que terá também os empresários, a Fibra, sindicatos patronais. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do item número 10 da ordem do dia. Votação do requerimento 300/95, que requer a retirada do projeto de lei 669/92, que torna obrigatório nos hospitais públicos federal o exame pré-natal denominado TORCH e da outras providências, de autoria do deputado Benício Tavares. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, os deputados que votarem pelo sim estarão aprovando o requerimento número 300/95. Votarem pelo não estarão rejeitando. Deputado Benício Tavares? Sim. Deputado César Cafu? Sim. Deputado César Lacerda? Sim. Deputado Cláudio Monteiro? Sim. Não existe isso aqui, não. Deputado Daniel Marques? Sim. Deputado Edmar Birineus? Sim. Filipelli? Sim. Deputado Odilon Aires? Digo. Deputado João de Deus? Sim. Deputado Jorge Cauí? Sim. Deputado Zé Edmar? Sim. Deputado Lúcia Carvalho? Sim. Deputado Luiz Estevão? Deputado Luiz Estevão? Ausente. Deputada Maninha? Sim. Deputado Manelzinho? Sim. Deputado Marco Lima? Ausente. Deputado Marcos Arruda? Sim. Deputado Miguel Paz? Sim. Deputado Odilon Aires? Deputado Odilon Aires? Ausente. Deputado Peniel Pacheco? Ausente. Deputado Renato Rainha? Ausente. Deputado Rodrigo Lemberg? Sim. Deputado Xavier? Sim. Deputado Zé Ramalho? Sim. Deputado Geraldo Magela? Sim. Luiz Estevão? Sim. O requerimento número 300 foi aprovado, tendo recebido 20 votos favoráveis, nenhum contrário, nenhuma abstenção, havendo 4 deputados ausentes. Passamos agora ao grande expediente. Concedo a palavra ao deputado João de Deus. Concedo a palavra ao deputado Manuelzinho. Mas não fala 20 minutos, né? Senhor presidente, senhores deputados, eu gostaria de ser breve, no que pese o intervalo do grande expediente, bastante generoso. Mas eu quero chamar a atenção, e aqui já foi mencionado pelo deputado Filipelli, a respeito do tratamento dispensado pela Novacap
aos transportadores autônomos. E ontem, senhor presidente, Vossa Excelência, que é sindicalista, deve perceber o quanto é complicado um governo popular, um governo que se diz democrático, tentar, de todas as formas, evitar que uma categoria se organize. E essa categoria que me refiro é justamente os transportadores autônomos. Foram ameaçados, por sinal, que se organizassem sindicatos, seriam todos demitidos sem nenhum tipo de primeira conversa, que teriam seus contratos rescindidos naquela empresa. Eu quero dizer a Vossa Excelência que é um comportamento truculento, irresponsável, antidemocrático e que não se coaduna com o momento político que estão vivendo. E eu quero chamar aqui a atenção do nobre deputado João de Deus, um homem que representa uma comunidade, um segmento importante da cidade, e que agora está sendo proibido, não só ele, mas todos os deputados desta casa, de visitar os quartéis, como se nós, enquanto deputados, não pudéssemos e não tivéssemos direito de até mesmo fazer vistorias em órgãos públicos do complexo administrativo do Distrito Federal. Essas coisas fazem com que a gente fique aí arrepiados. E eu quero dizer ainda ao nobre deputado presidente, que também é líder sindical, que me envergonha muito, enquanto sindicalista, que ajudamos a fundar o movimento sindical de Brasília, ainda na década de 70, brigando contra a ditadura, buscando verdadeiro direito de expressão. E agora estamos assistindo no momento em que o mais complexo da organização sindical, o mais complexo movimento sindical, vem assumir o poder, e esse mesmo ambiente sindical, hoje instalado no poder e no Palácio Buriti, venha discriminar trabalhadores, venham perseguir, venham ameaçar aqueles que querem se organizar para defenderem os seus mais legítimos direitos, que é justamente de buscar suas melhorias salariais. E onde nós podemos sentir, senhor presidente, que o comportamento está sendo estendido a outras entidades do poder público, prejudicando a comunidade brasiliense. Por isso que eu quero chamar a atenção dos nobres pares, para que nós possamos fazer um mutirão de combate a essa atrocidade, que é justamente o desrespeito às entidades sindicais que não falam a linguagem do PT, que não estão alinhadas ao Buriti, mas que estão sendo discriminadas e perseguidas e destruídas pelo governo insensível, que não está preocupado com o bem-estar da cidade. Eu concedo 1 minuto ao deputado Marcos Arruda para direito de resposta ao deputado Rodrigo Hollenberg. Senhor presidente, tendo em vista a ausência do deputado Hollenberg, eu retiro o meu direito de resposta e agradeço a Vossa Excelência. Concedo a palavra ao deputado Cafu. Senhor presidente, senhoras, senhores deputados, demais senhoras e senhores presentes. Eu vou utilizar uma expressão do John Lennon. E hoje o Correio Brasiliense coloca na primeira capa, melhor dizendo, na primeira página. Imagine todas as pessoas compartilhando, todo mundo. Pode dizer que sou sonhador, mas não sou o único. Espero que um dia você se junte a nós e o mundo será um só. John Lennon. Eu estou utilizando isso, o poema, porque acho que o poeta, ele corta como navalha fundo na carne dos homens.
sem poesia, sem poemas, sem palhaços, sem mamulengueiros, sem brincadeiras, o mundo fica bruto. E digo isso em função do que está prestes a acontecer e que eu queria trazer a essa casa. O movimento sindical em várias partes do mundo, escritores do mundo inteiro, músicos, compositores, artistas, ativistas e militantes do movimento de direitos humanos, a Anistia Internacional, organizações não governamentais, intelectuais, políticos, órgãos da imprensa, se juntam em torno de uma causa que é calar a boca de um homem negro. Eu já disse aqui e vou repetir, eu sou contra, eu não aceito, eu não admito em sã consciência a instalação da pena de morte, seja aqui, seja em qualquer parte do mundo. Por isso, estamos também apoiando integralmente o Fórum da Campanha Internacional Salve a Vida do Jornalista Abu Jamal e pelo fim da pena de morte. Acostumados a brandir a bandeira dos direitos humanos contra outros países, os Estados Unidos estão a um passo de cometer um escabroso atentado contra uma das garantias mais sagradas de qualquer cidadão, o direito a um julgamento imparcial. Um homem negro vive suas últimas semanas antes da execução, vítima de um veredito obtido sob fortes índices de manipulação. Eu quero aqui dizer que o atual governador da Pensilvânia, o senhor Tom Hyde, na campanha, já que ele assumiu o governo daquele estado no dia 1º de janeiro deste ano, ele advogou, ele defendeu durante a campanha o recrudescimento e o uso da pena de morte. E num ato unilateral, um ato exclusivo de governo, ele assinou no dia 1º de julho a pena de morte de Wesley Cook, ou conhecido com o nome islâmico de Múmia Abu Jamal. A história que tem despertado protestos no mundo inteiro, Japão, Alemanha, Austrália, Bélgica, França, Inglaterra, México e Brasil, possui todos os ingredientes de um escândalo judicial: racismo, perseguição política, vingança policial, manipulação de testemunhas e informações, júri desequilibrado do ponto de vista racial, 10 jurados brancos e apenas 2 negros, erros grosseiros e primários nos procedimentos legais, portanto, um processo deliberadamente fraudulento. A América não pode incorrer no mesmo erro do tristemente famoso caso Sacco e Vanzetti. Nicolau Sacco e Bartolomeu Vanzetti, homens basicamente simples, imigrantes italianos, militantes do movimento anarquista, foram condenados à morte em cadeira elétrica no ano de 1927. Mais tarde se percebeu esse fato considerado um dos grandes erros judiciais da história da pena de morte nos Estados Unidos, pois posteriormente descobriu-se que os condenados eram pessoas inocentes e réus primários. Solidários a essa luta, estamos aqui denunciando esta casa, essa morte anunciada, compulsoriamente programada pela Justiça e pelo Executivo do Estado da Pensilvânia. Quem é Múmia Abu Jamal, o nome islâmico, ou Wesley Cook, registrado, o nome civil de um negro americano? É um jornalista com uma trajetória na luta pelos direitos civis. Quando estudante secundário, foi editor do Partido dos Panteras Negras. Trabalhou em rádio, dirigiu um programa em FM na Filadélfia e aos 26 anos foi eleito presidente da Associação dos Jornalistas Negros da Filadélfia. Na noite de 9 de setembro de 1981, Abu Jamal dirigiu um carro quando viu um homem sendo brutalmente espancado pela polícia. Ele parou para intervir e impedir o espancamento. Abu Jamal
foi ferido a bala no estômago e um oficial de polícia morreu, sem que nunca tenha sido recuperado o revólver do qual partiu o disparo fatal. Depois de sair do hospital, Abu Jamal foi acusado do assassinato do oficial de polícia. No dia 3 de junho de 1982, ele foi condenado à pena de morte. Sessão do júri, visando influenciar na condenação, a promotoria de acusação enfatizou que Abu Jamal havia sido membro 10 anos antes dos Panteras Negras. É preciso dizer aqui que a arma que sai, a bala que mata o policial branco é de calibre 45. E a arma que era pessoal do jornalista é de calibre 48. O juiz negou em todo o processo o exame de balística. A Associação dos Jornalistas Negros da Filadélfia argumentou que a condenação de Mumia Abu Jamal é de natureza política devido à sua histórica militância no Partido dos Panteras Negras e por sua atuação como ativista imbatível, arriscando a própria vida por denunciar as injustiças sociais sofridas pela minoria oprimida de negros e operários em geral. Protestou contra a temível organização racista na Filadélfia, conhecida como Ku Klux Klan. Diz, e aqui para me encerrar, Abu Jamal, é da boca dele a expressão que eu vou citar aqui agora. No corredor da morte não há vida, somente existência. Eu queria ainda aproveitar, antes de terminar, de que vá para os anais dessa casa a carta que o governador Cristóvão Buarque de Holanda enviou ao governador da Pensilvânia. Essa carta é datada do dia 26 de julho de 1995, está escrita em inglês, e ela é encaminhada ao senhor Thomas Hyde, governador do estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos. E quero que vá também para os anais dessa casa o fax telex que a vice-governadora encaminhou ao governador da Pensilvânia. A vice-governadora escreve aqui: junto-me a todos vocês em defesa da vida de Mumia Abu Jamal, pelo direito de livre expressão e contra o racismo. Arlete Avelar Sampaio, vice-governadora do Distrito Federal. Quero dizer que outros governadores estão tomando essa iniciativa. E queria dizer que nós não poderíamos calar nesse momento. Obrigado. Rainha, você vai falar no grande expediente? Não, né? Não, né? A palavra, deputado Rainha. Não havendo... Você quer falar? É rápido. Concedo a palavra ao deputado Miqueias Paz. Senhores e senhoras deputados, aproveitando já o ensejo iniciado aqui anteriormente pelo deputado Cafu, gostaria de poder aprofundar por mais alguns poucos minutos sobre o mesmo tema. Senhoras e senhores deputados, de quando em quando a gente ouve notícias e comentários que devem, para serem melhor entendidos, lidos nas entrelinhas. Atacam-se instituições não com o propósito de induzi-las a um novo posicionamento, mas sim como forma de desacreditá-las perante a sociedade. Isso é muito sintomático em termos do poder legislativo. Opta-se por uma argumentação simplista e ampla, pois dessa forma torna-se compreensível por um público muito abrangente e, por sua superficialidade, não traz informações que possibilitem uma tomada de posição em relação aos problemas e questões postos em discussão. Trata-se de um maniqueísmo menos óbvio do que o sim e não, a favor e contra, uma vez que é apresentado travestido de suposta preocupação de democratizar as discussões. Nos dias atuais, causa espanto o fato de perdurarem guerras étnicas, verdadeiros matadouros humanos. Da mesma forma, causa temor saber que em alguns lugares do mundo continua em vigor a pena de morte. E mesmo no Brasil, ainda existem pessoas com tempo para propor a realização de um plebiscito para decidir sobre tão abjeto e aterrador assunto. É sabido pelas estatísticas que a introdução da pena de morte não serviu para reduzir a incidência de crimes. Vejamos alguns dados. No Canadá, um ano antes da abolição da pena de morte, em 1976, a taxa de assassinato era de 3,09 para cada 10 mil habitantes.
Em 1983, depois de sua abolição, essa taxa caiu para 2,74 para cada 100 mil habitantes. Pesquisas em 1983 demonstraram que nos Estados Unidos, nos estados que adotavam a pena de morte, as taxas de homicídio eram maiores que as dos estados que não a adotavam. A Flórida teve em 1976 a 1978 uma das mais baixas taxas de homicídio de sua história. Em 1979, com a reintrodução da pena de morte, essas taxas aumentaram brutalmente, havendo uma elevação de 28% em 1980. No estado de Nova York, entre 1907 e 1963, no mês subsequente a uma execução, ocorriam em média 2 homicídios a mais que no mês anterior. Além do que, não se trata de uma pena que possa ser entendida enquanto democrática, visto que se destina aos mesmos de sempre, aqueles que vivem à margem da sociedade, que compõem o contingente de milhões de pessoas que foram excluídas de qualquer benesse do modelo desenvolvido e implantado no Brasil. Mas não se trata de um privilégio nacional. Onde quer que exista, a pena de morte destina-se sempre à mesma clientela: os pobres, os negros, os fracos, aqueles que não possuem condições de pagar pelos privilégios da justiça. Agora mesmo, os humanistas de todos os países estão unidos numa cruzada para impedir que se perpetre uma atrocidade contra o jornalista norte-americano Wesley Cook, de 40 anos, profissionalmente conhecido como Mubin Abu Jamal. Pelos informes, em momento algum, desmentidos por qualquer autoridade, o julgamento foi uma farsa. E seria demais esperar algo diferente. Trata-se de um negro julgado pela justiça racista do estado da Filadélfia, berço onde surgiu a Ku Klux Klan. Transformar os fracos em clientela da severidade da lei, percebe-se, não é exclusividade nacional. Quando um Kennedy, branco, com dinheiro, violenta uma mulher, ela é logo estereotipada como prostituta, como responsável pelo episódio. Quando Tyson é pego numa cilada, a lei é inclemente, ele é preto e louco. O lamentável disto não é o fato de Tyson ter sido condenado, mas as evidências de que foi uma armação e o julgamento uma pantomima que deixam ainda mais evidente que houve a preocupação de punir um negro que com os punhos havia se tornado poderoso. O mesmo tratamento racista e discriminatório vitima Abu Jamal. Que continuemos lutando, levantando nossa voz contra a condenação de Abu Jamal, marcado para morrer no dia 17 de agosto, na cadeira elétrica por um crime que não cometeu. E apesar de tudo isso, ainda é possível encontrar cristãos que se dizem a favor da pena de morte. Isto é uma grande hipocrisia. Assim, lutar contra a pena de morte, onde ela exista, é não medir esforços para que não seja implantada em nosso país. É um dever e é um compromisso de todos os humanistas, de todos aqueles que em algum momento se dizem defensores da vida. Mais do que lutar para que não seja implantada no Brasil, temos de cerrar fileiras para eliminar penas de morte que já estão em vigor no Brasil. Por exemplo, os milhares de mortos nas estradas por conta da má conservação das rodovias, dos veículos sem as mínimas condições de trafegabilidade, dos automóveis que são vendidos pelas indústrias instaladas no Brasil sem os inúmeros requisitos de segurança. Por exemplo, um veículo produzido no Brasil, para ser exportado, tem o acréscimo de dezenas de itens de segurança, dos alcoólatras. Além disso, os milhares de brasileiros que são vítimas da violência urbana, as milhares de crianças que morrem antes de completar um ano de vida, as vítimas dos erros médicos que se eternizam impunes, os mortos por conflitos de terra, as pessoas que morrem por falta de atendimento médico e tantas outras mortes, em processos sumários que com a pena de morte é imposta pela justiça. Que como a pena de morte que é imposta pela justiça, mantém uma semelhança, não permitem a defesa das vítimas. Nada mais havendo a tratar, está encerrada a presente sessão.